Vamos aguardar o pessoal entrar. Bom dia a todos, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Olá. Bom dia, Vérica. Tudo bem? Como estão? Dez e 1, vamos lá, Luiz. Acho que eu vou fazer uma abertura rapidinho, só queria desejar as boas-vindas. Bom dia, Cássio, tudo bem? A todos que estão nos acompanhando aqui nesta manhã. Queria primeiro me apresentar aos que não me conhecem. Meu nome é João Stedley, eu estou como diretor executivo da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e tenho aqui comigo hoje um convidado bem especial, que é o Luiz Mello, que vai se apresentar daqui a pouquinho, da ThyssenKrupp. E, acima de tudo, queria te deixar as boas-vindas, queria te lembrar, acho que como recado mais importante, que o nosso público pode interagir conosco, né? Então, qual que é a grande sacada da série Segredos da Engenharia? Ela surgiu muito da saturação de webinários do mercado, muitas coisas muito teóricas, e a gente falou, puxa, vamos trazer uma série mais rápida, então a gente vai ficar aqui até no máximo 11 horas, acho que vai até acabar antes, Sim. E trazendo só cases de sucesso das maiores empresas alemãs do mundo, né, e que necessariamente estão no Brasil. Então, dessa forma, você pode ter insights de como aplicar determinado processo, determinado projeto na sua empresa, e hoje a gente vai falar de coquerias, né, um tema bem específico do mercado de aço. O Luiz vai contar para a gente as novas tecnologias, vai contar também como que ela influencia no preço do aço. Acho que tem bastante tema interessante pela frente. Então, vos lembro, bom dia, Wagner, que vocês podem interagir conosco, a gente vai ter durante, em especial, e depois também, um espaço para o Luiz responder as perguntas de vocês. Então, você pode interagir tanto pelo chat quanto pelo Q&A, que é Questions and Answers. Aí embaixo à esquerda da sua tela tem um Q&A, você pode fazer as perguntas. Se você puder fazer por lá, me ajuda. Se quiser fazer pelo chat também, não tem problema, eu leio, tá? E responderemos ao vivo. Então, Luiz, é isso, a nossa rápida e breve introdução. Queria mais uma vez agradecer pelo seu tempo, agradecer a ThyssenKrupp, que é grande parceira nossa. Estivemos, inclusive, com o Paulo Alvarenga no nosso Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, falando de hidrogênio verde. E ontem tivemos uma apresentação do Fábio Gutierrez, que apresentou o projeto da utilização de água do Rio Jundiaí. E agora você. Então, é a semana da ThyssenKrupp aqui na VDI, Luiz. Opa! Tá bom, muito obrigado. É uma grande satisfação participar aqui desses seminários do VDI. A gente vai falar de coqueria, que tem a ver com carvão, que tem a ver com energia de origem fóssil, mas vocês podem reparar aqui atrás de mim, né, na minha tela de fundo aqui, que eu tenho hidrogênio, né? E realmente eu quero mostrar que o que tem a ver o hidrogênio com coque, com carvão. O futuro, né, da indústria siderúrgica é também o hidrogênio. A gente, eu já estou começando aqui a palestra dizendo 2 pontos, né? Primeiro, a ThyssenKrupp hoje é líder global, né, em plantas de produção de coque siderúrgico, que é fundamental hoje para fazer o aço, né, que todo mundo conhece e necessita do carbono, vamos chamar assim, do carvão mineral, para transformar, né, o minério de ferro em aço metálico. Mas a gente já entende que o mundo está mudando, que se eu ficar só, se eu apostar, né, como o ThyssenKrupp, né, nesse negócio de vender plantas de produção de coque, e não olhar o futuro e mudar, eu estou morto daqui 20, 30 anos, né? E aí eu quero justamente relacionar isso com as tecnologias que a gente tem de produção de hidrogênio e testes que já estamos fazendo com produção de aço verde, né? Produção do aço
sem usar carvão, utilizando hidrogênio, que a gente entende que é o futuro, né? Então, assim, é muito interessante eu falar desse assunto, porque eu vou falar de um assunto que é um negócio da ThyssenKrupp, projeto de construção de plantas de coque, que a gente sabe que vai morrer, né? E a gente sabe que tem que substituir, e a gente já tem a solução, né? Que é a produção do aço verde com hidrogênio, tá bom? Bom, deixa eu aqui compartilhar a minha tela com vocês para ilustrar aí um pouco o que é, né, a produção de coque no aço, qual que é a relação que ela tem a ver aí com a economia do aço. Deixa eu ver aqui. Screen. Enquanto você compartilha aí com o pessoal, Tá. Luiz, só queria dar um bom dia especial para o Thomas, que é diretor da VDMA, que é a Associação de Máquinas e Equipamentos da Alemanha, equivalente à ABMAC Opa. aqui do Brasil. Ele falou que ele trabalhou 5 anos na ThyssenKrupp e está ansioso para ver sua apresentação. Vamos lá, eu tenho muita máquina aqui. Bom, vamos até contextualizar, né, a minha área de negócio que eu trabalho na ThyssenKrupp, né? A ThyssenKrupp é uma empresa muito diversa, né? A gente trabalha numa área chamada Industrial Solutions, que está sofrendo adequações, aí, ajustes, algumas até áreas da Industrial Solutions, que é a nossa área de tecnologias industriais, que a gente fornece tecnologias industriais para o mercado, né? Para a indústria em geral, vai desde aí de tecnologias para produção de plástico, como eu vou comentar aqui, na área de siderurgia, coque siderúrgico, até fabricação, área de marine, né, que é a fabricação de submarinos, fragatas, né? A gente está passando por um processo aí de reestruturação, né, dessa área. Por exemplo, a área de tecnologias de mineração, né, acabou de ser vendida, né? Vai uma área que aqui no Brasil tem também a gente tem um footprint importante. As outras áreas seguem aqui no grupo, né? E eu vou falar de uma área que é a área de coqueria, que faz parte dessa unidade de negócio da Industrial Solutions. Muito importante aqui no Brasil. Hoje aqui no Brasil a gente tem negócios aí com as principais siderúrgicas daqui do Brasil. Temos negócios com a CSN, com a ArcelorMittal, com a Uzi Minas, com a Gerdau, né? As grandes siderurgias do país aí, estamos lá dentro desenvolvendo projetos com eles, né? São os nossos principais clientes dessa área de coqueria, né? É uma área também de tecnologia por vir da siderurgia, que vem também lá vamos chamar assim, da fundação, né, do grupo ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp, né, para quem não sabe, foi a fusão lá em 1999 de dois grandes grupos de aço e maquinário alemão, a Thyssen e a Krupp, né, se uniram em 1999, mas que tinham aí, né, são empresas centenárias na Alemanha nessa área industrial, né, de mecânica pesada, de siderurgia, né? Então vem aí, esse know-how vem dessa tradição aí das duas empresas, né? O que é o coque, né? A gente está falando de coqueria, produção de coque. Vamos entender o que é o coque. Aqui a gente está falando de coque metalúrgico, tá? Que é o coque utilizado, feito a partir do carvão mineral, quer dizer, a siderúrgica vai comprar como matéria-prima carvão mineral e vai transformar esse carvão em coque. É diferente um pouco do coque de petróleo. Talvez muitos de vocês já ouviram falar do coque de petróleo, que é um subproduto do refino do petróleo, né? Vai sair das refinarias de petróleo. É coque também, porque a estrutura química e cristalina de ambos produtos é muito parecida, é basicamente carbono com uma estrutura cristalina que deixa ele muito resistente à compressão, né? Mas são produtos diferentes, né? Um é produzido na siderurgia, coque siderúrgico, o outro na indústria de petróleo, no refino de petróleo, e tem outras aplicações, né? Bom, basicamente, por que a gente transforma carvão em coque, né? A gente precisa, na siderurgia, transformar carvão em coque, basicamente,
para alimentar o alto forno. O alto forno da siderurgia é como chama assim, o coração da siderurgia, onde você transforma o minério de ferro, né, que é um mineral vermelho, não é metálico, né, e você precisa do coque metalúrgico para fornecer a energia necessária para transformar esse minério de ferro em ferro metálico, no metal, né, e também a reação química necessária, onde você basicamente transforma, né, o minério de ferro em metal, quer dizer, tira o oxigênio, né, a molécula do minério tem oxigênio, você tem que retirar esse oxigênio, e esse oxigênio é retirado e combinado com o carbono do coque e acaba produzindo CO2, né? Aí vem toda a questão ambiental, né, da siderurgia. A siderurgia é um grande emissor, né, de CO2 no mundo, né? E essa emissão de CO2 vem principalmente dessa transformação, né? Que é transformar o minério de ferro em ferro metálico, posteriormente aço. Você precisa aí reagir ela com o carbono e emite muito CO2, né? Esse é o grande desafio da indústria siderúrgica, como reduzir essa pegada de carbono da siderurgia. Aí, como vou mostrar depois, a solução que a gente entende é substituir o carvão pelo hidrogênio. Tem desafios econômicos, obviamente, por conta disso. Hoje em dia, né, sendo bem claro, hoje acho que muitos de vocês sentem, né, a pressão inflacionária que vem tendo, né, o preço do aço hoje em dia, né, vem aumentando o preço. Simplesmente trocar hoje carvão pelo hidrogênio seria muito bacana ambientalmente, mas ainda tem desafios econômicos para isso acontecer, né? Hoje se produz aço com coque por questões econômicas, né? E óbvio que a gente, sem dúvida, ajuda a indústria a produzir da forma com a menor pegada de carbono possível, mas ainda com bastante pegada de carbono, né? Infelizmente. Bom, aqui, como eu comentei, basicamente no alto forno você abastece o alto forno com minério de ferro e coque, ar, né? Basicamente o ar vai servir para queimar parte desse coque, combustão mesmo do coque, gerar energia e gerar a alta temperatura necessária para o alto forno, para uma outra parte do coque reagir com o minério de ferro, transformá-lo em ferro metálico, que vai se depositar no fundo do alto forno, e aqui em cima, né, do alto forno vai sair um gás com muito CO2, né, por conta dessa reação, ok? Então, basicamente esse é o uso do coque. Você transforma o carvão em coque, basicamente para quê? Né? Primeiro para tirar do carvão o que a gente chama de material volátil, né? O carvão vem debaixo da terra com muitos óleos, elementos que basicamente não estão ali embebidos, vamos chamar assim, na estrutura cristalina do carbono, né, que eu tenho que retirar. E também eu preciso dar resistência mecânica a esse carvão. O carvão, se você pegar um pedaço de carvão e pisar nele, você vai esfarelar o carvão. Ele esfarela muito fácil. Se eu carregar isso diretamente no alto forno, o alto forno é tão alto, tem uma pressão tão grande ali que esse carvão iria esfarelar, formar finos, né, que a gente chama, e ia entupir o alto forno, basicamente isso. O fluxo de gases no alto forno ia parar. Quando transforma em coque, é uma transformação cristalina desse carbono, ele vai ficar muito resistente mecanicamente. Eu posso passar um caminhão em cima de uma pedra de coque, ela não vai esfarelar. Ela tem uma resistência mecânica importante aí para o processo no alto forno, tá? Aqui eu mostro a importância da coqueria numa planta siderúrgica, né? A coqueria que está aqui no centro, a coqueria é como se fosse o coração energético de uma planta siderúrgica, né? Ela tem a função de transformar o carvão em coque para alimentar o alto forno, mas tem um subproduto da coqueria, que é o gás de coqueria. Como eu falei, na coqueria eu vou esquentar esse carvão, né, numa temperatura muito alta,
na ausência de ar, de oxigênio, porque eu não quero queimar esse carvão, eu quero só transformá-lo né, num processo chamado pirólise. Então, vai evaporar todos os componentes né, orgânicos desse carvão, vai deixar ele só uma pedra, né, de coque, sem os componentes voláteis. Esses componentes voláteis vai formar o que a gente chama de gás de coqueria, que é um subproduto da coqueria e é fundamental para o balanço energético da planta, né? Uma usina de aço sem gás de coqueria, hoje em dia, ela praticamente, seria muito difícil ela ser viável, porque você teria que comprar tanta energia externa, seja em forma de gás natural, enfim, ou elétrica, que na maioria das condições, pelo menos aqui no Brasil, elas não conseguiriam ter margem operacional, né? Então, o gás de coqueria é muito importante, porque ele acaba sendo utilizado como fonte energética em diversos processos da siderúrgica, né? Cogeração de energia, aquecimento de fornos que você vai precisar para depois laminar as placas de aço, enfim, você usa esse gás de coqueria na usina toda como fonte de energia, né? Aqui uma foto, um close mais a cara de uma coqueria, né? Basicamente, sempre uma estrutura comprida, onde a gente chama ela de bateria de coque, porque são vários forninhos, né, um do lado do outro, formando essa fileira, né, onde eu abasteço carvão por cima dos fornos. Esse carvão fica no forno lá por um período que varia entre 17 horas até 24 horas, sendo aquecido e ocorrendo essa transformação de carvão em coque, gerando nesse processo o gás de coqueria, né? O gás de coqueria é coletado, trazido aqui para uma planta com uma cara mais de planta química, onde eu vou purificar esse gás de coqueria, né? Esse gás de coqueria vem com muitas impurezas, tem uma questão ambiental muito importante aí também, né? Porque é um gás que sai com muito enxofre, muita amônia, muitos componentes aromáticos, né? Como o benzeno, que são tóxicos. Quer dizer, eu tenho que remover todas essas impurezas, né? Antes de utilizar o gás de coqueria, que seria o gás de coqueria limpo, né? Eu poder queimá-lo, né? Em outras áreas do usina, eu tenho que queimá-lo, esse gás de coqueria limpo, para não emitir, por exemplo, poluentes na atmosfera, como SO2, NOx, eventualmente vazamento de benzeno, por exemplo, que é um composto cancerígeno. Então, assim, tem tecnologias muito importantes aí também na limpeza do gás de coqueria para você utilizá-lo de uma forma, da melhor forma possível, né, ambientalmente falando e segurança para as pessoas, né? Você vê aqui atrás um pátio de carvão, quer dizer, você alimenta o carvão aqui na coqueria e depois esse coque vai sendo retirado de cada forno e enviado para outro forno. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver o Q&A aqui. Eu já recebi. Eu não sei se você enxerga por aí. Ah, talvez não. Tá bom. Mas eu já recebi duas perguntas. Se você preferir, eu posso fazer no final ou já fazê-la agora. Bom, se for pertinente aqui o que eu já falei, vamos falar. Vamos fazer uma coisa mais interativa. Ó, tem uma do Rogério sobre carvão. Ele Certo. diz: não utilizar mais carvão tem algum malefício operacional? Não. Malefício operacional, bom, a gente pode pensar de uma forma técnica, puramente técnica. Você tem desafios que você tem que adaptar, logicamente, o processo de produção de aço, o seu alto-forno, para essa troca do carvão pelo hidrogênio. Sem dúvida, você muda o processo, né? Eu acho que da forma ambientalmente e também segurança operacional na planta, não, eu só vejo vantagens, tá? O hidrogênio seria uma opção, uma alternativa ao carvão muito mais limpa. Lógico que tem sua periculosidade, o hidrogênio é um gás inflamável, mas de qualquer forma, acho que dentro do ambiente siderúrgico é possível
você manejar, processar o hidrogênio de uma forma bastante segura, tá? Então, assim, não vejo alguns desafios técnicos que eu acho que são bem fáceis de resolver. Eu acho que hoje o impedimento maior é econômico, né? A gente ainda conseguir produzir hidrogênio, né, com energia verde a um preço, a um custo que vamos chamar assim, consiga ser realmente economicamente uma alternativa ao carvão, tá? Boa. A próxima eu vou fazer mais para frente, que eu acho que será mais Tá bom. pertinente. Bom, em termos de tecnologia, né, de plantas de coque, dentro da ThyssenKrupp a gente consolida, vamos chamar assim, os três grandes, as três grandes tradicionais tecnologias de construção de coquerias, que são alemãs, né, Dr. Carlos Otto, Dr. Karl Stihl e Heinrich Koppers. Quer dizer, esses três senhores basicamente inventaram há cerca de mais de 100 anos atrás o conceito básico de como uma coqueria funciona, né? É uma tecnologia que tem uma influência alemã muito forte, né? Sendo bem franco, você tem empresas hoje competidores, vamos chamar assim, nossos, né? Não alemães, no Japão, Polônia, Rússia, sinceramente, são cópias da tecnologia alemã, são cópias, algumas ok, algumas não tão ok, mas quem dita, vamos chamar assim, a tecnologia em coquerias hoje é a Alemanha, e mais do que isso, eu acho que sem falsa modéstia, é a ThyssenKrupp, né? Por conta até da fusão de Thyssen com a Krupp há 30 anos atrás, conseguir consolidar as três, vamos chamar assim, top casas de tecnologia de antigamente de coquerias, e a gente continuar essa evolução, né? Continuar esse progresso. Tá? Bom, aqui tem uma árvore genealógica aqui de como a gente foi ao longo das décadas agregando as tecnologias de construção de coqueria dentro do grupo ThyssenKrupp, tá? Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui, senão a gente vai acabar tomando muito tempo, né? A gente é um líder no mercado de coquerias global, né? A gente atende aí todos os países que são grandes players em produção de aço. A gente tem um market share, somos líderes no market share, em grande maioria deles. Se em algum país não somos líderes, estamos em segundo lugar, mas globalmente somos claramente líderes, né? Aqui um pouquinho mais sobre o que acontece dentro, né, do forno de coque, que eu já comentei. Você vai abastecer o carvão dentro de um forno de coque, ele vai ser aquecido na ausência de ar, né? De novo, importante não ter ar, porque eu não quero queimar esse carvão. Eu vou primeiro secar ele, né? Ele vai começando a aquecer até os 100 graus Celsius, eu vou tirar a umidade dele, depois eu começo a expulsar os gases absorvidos no carvão, né? Onde basicamente eu vou gerar o gás de coqueria, que eu comentei com vocês. A partir aí dos 400, 500 graus Celsius até os mais de 1000 graus Celsius, que é onde chega a temperatura, né, do coque no final, é justamente o processo que a gente chama de reendurecimento, que é a mudança cristalina, né, da estrutura cristalina do carbono, né, do carvão para o coque, que vai deixar ele mais rígido, né, e vamos chamar assim, com uma estrutura mais rígida para aguentar a pressão do alto forno, né? Então, aqui uma coqueria dura tipicamente 20 a 30 anos. As coquerias aqui no Brasil até já diria que a grande maioria já passou dos 30 anos. A gente vê um processo aí de renovação do parque de coqueria das siderúrgicas brasileiras, né? Começou aí há cerca de uns 3 anos, né? E a gente vem participando ativamente disso. Estamos construindo uma nova bateria de coque lá na ArcelorMittal Tubarão. Temos aí CSN, Gerdau já conversando com a gente com planos bem já maduros de reconstrução de novas baterias de coque, de troca, né, de baterias que estão muito antigas, mais de 40 anos, algumas com 50 anos, para novas baterias, né?
essa troca é importante, né? Porque não tem jeito, né? Uma bateria antiga começa a ter mais emissões enfim, de poluentes, né? Inevitavelmente, né? Você começa a ter trincas na estrutura dela, começa a vazar, começa a queimar o coque, né? Fumaça, o rendimento dela diminui, né? Muito, né? A quantidade de gás que ela produz é menor. E isso já está começando a bater no bolso, né? Vamos chamar assim, das siderúrgicas. Elas já começam, já não é mais uma questão só mais de preocupação ambiental ou de eficiência operacional, quer dizer, essa diminuição da eficiência das coquerias faz com que elas tenham que importar coque, né? Não mais importar carvão, mas importar coque, que é um produto muito mais caro do que o carvão e vem aumentando de preço, né? Da mesma forma, ela produzindo menos gás de coqueria faz com que elas tenham que importar energia, sejam menos autossuficientes em energia, tendo que comprar gás natural ou eletricidade. Quer dizer, isso já bateu no bolso das siderurgias e então, assim, claramente a gente vê nos próximos 5 anos aí uma grande renovação do parque fabril, especialmente na área de coquerias nas siderurgias brasileiras, tá bom? Bom, o ser humano faz aço, né, já há bastante tempo, né, e a transformação do carvão em coque também já começou já há alguns milhares de anos, né, desde as formas mais rudimentares aí de fazer uma pilha de carvão, né, abafar ela e transformar ele num coque, né, foram tendo coquerias um pouco mais avançadas aí ao longo aí da século 17, 18, 19, né? Hoje, a cara, né, de uma coqueria integrada é isso aqui, né? Você tem, a gente chama bateria porque são vários fornos, um do lado do outro, né? Cada porta azul dessa aqui é um forno, onde aqui por cima, eu abasteço o carvão, encho o forno de carvão, e aí uma bateria é basicamente um forno alternado com uma câmara de combustão, onde eu também queimo parte do gás de coqueria, né? E aí o aquecimento do coque no forno é através das paredes, né? São paredes feitas de tijolo refratário, onde eu transmito o calor por condução mesmo da parede de uma câmara de combustão para o forno ao lado onde está cheio de carvão sendo transformado em coque, né? No subsolo da bateria tem o que a gente chama de regeneradores, que são também uma estrutura refratária, onde é um sistema de recuperação de calor. Eu vou os gases de combustão, né, das câmaras de combustão, eu passo por esses refratários, que são todos cheios de furinhos. Então eu aqueço esses refratários durante cerca de meia hora e depois eu faço uma mudança no caminho desses gases de combustão, onde quando o refratário está aquecido, eu passo pelo refratário aquecido o ar de combustão, para pré-aquecer o ar de combustão. Isso é uma forma de recuperar o calor, né, da energia que sai aí dos gases de combustão e ter um processo mais eficiente energeticamente, tá? Eu preciso de um maquinário, né, para operar essa coqueria, né? Aí eu vou dar aqui tem um slide aqui que eu vou mostrar um pouco melhor isso, né? Aqui é um corte transversal, né, de um dos fornos de uma coqueria, né? Então eu tenho todo um maquinário, por exemplo, aqui em cima eu tenho essa máquina aqui em cima que é o carregamento de carvão, basicamente uma máquina que é um grande reservatório de carvão, onde eu, forno a forno, eu abro as tampinhas dos fornos e carrego o carvão aqui, encho o forno aqui de carvão através dessa máquina. Cerca de 24 horas depois que esse carvão já se transformou em coque, né, eu tenho que retirar esse carvão do forno. Então eu tenho aqui no lado direito uma máquina que é a máquina empurradora, quer dizer, eu vou abrir uma porta lateral aqui do forno e um êmbolo vai empurrar esse carvão, tá? Da direita para a esquerda. Aqui na esquerda eu também vou abrir uma outra porta de forno
e eu vou ter outra máquina aqui, que é uma guia de carvão, de coque, na verdade, aqui já é coque, que vai cair num vagão caçamba aqui, o coque incandescente. Ele está muito quente, né? Então ele vai ter contato com o ar, ele vai começar a pegar fogo. Eu tenho que apagar esse coque rapidamente, né? Simplesmente para não perder ele, né? Então esse vagão caçamba aqui vai para uma torre de resfriamento, onde eu vou jogar água em cima desse coque, né? Eu apago ele, né? E aí ele para de queimar. Posteriormente, levo ele para o alto forno, tá? Então tem todo um processo de sincronização dessas máquinas, de planejamento de produção, né? Para operar essas máquinas aqui na coqueria, né? E a gente sempre se refere aqui, né? A coqueria a gente sempre se refere ao lado máquina, que é o lado dela onde tem a máquina que empurra o coque, e o lado coque, que é o lado da coqueria que sai o coque, né? E vai aqui para o carro, para o vagão de apagamento, ok? Carro de carregamento de carvão aqui em cima. Máquina de desenformamento, que é a máquina que empurra, e todo o sistema de apagamento aqui na esquerda. Como é que eu estou de horário, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo, Luiz, tranquilo. Tá? 10h31 agora, nós vamos até Ok. às 11 no máximo. Algumas fotos aqui, né? Uma visão geral aqui das baterias. Essa foto acima à direita, o topo da bateria, onde corre o carro de carregamento. As fotos abaixo é o vagão de extinção do coque, quer dizer, quando o coque cai nesse vagão, ele cai pegando fogo, ele está muito quente, entra em contato com o ar, ele entra em combustão, e eu tenho que apagar ele rapidamente. Eu levo esse carro para uma torre onde eu jogo água em cima dele, ele apaga. Mais algumas fotos aqui. Vou aqui direto. Aqui eu tenho alguns filminhos que eu acho interessante para vocês entenderem o funcionamento. Aqui é o carregamento do carvão, é o início, vamos chamar assim, do processo. Esse carro que está movendo aqui é o carro de carregamento. Ele está andando num trilho por cima da bateria de coque, quer dizer, os fornos estão embaixo. Aqui você vê umas tampinhas no piso, são essas tampinhas que são os dutos que acessam os fornos, quer dizer, o carro vai tirar as tampinhas, ele está tirando a tampinha, e ele vai começar a descarregar o carvão. Isso aí é o carvão mineral que ele está descarregando por gravidade dentro do forno. Eu estou abastecendo um forno aí com carvão. Esse carvão vai ficar, a máquina põe de novo tampa o forno. Você vê que tem essa automação do processo é muito importante justamente para evitar emissões, né? Porque carregamento e descarregamento do forno de coque é onde você são os processos que mais emitem poluentes para a atmosfera. Então você tem que automatizar da melhor forma possível, né, esse processo para minimizar emissões, né? Outro ponto importante é o controle de pressão do forno, né? O forno opera, ele tem que operar numa pressão levemente positiva para evitar entrar ar no forno, mas não com muita pressão, porque senão você começa também a emitir poluentes. Aqui é um filminho na parte, vamos chamar assim, no final do processo de coqueificação. Eu vou descarregar o forno, tá? Então aqui eu estou ventilando o forno para a atmosfera, tá? Porque eu não posso, como eu estou abrindo o forno, eu não posso mandar oxigênio para as tubulações de gás de coqueria, né? Para não formar mistura explosiva, eu ventilo o forno para a atmosfera. Aqui a máquina está retirando a porta do forno, então eu estou abrindo a lateral do forno, tirando uma porta dela. O que está incandescente lá dentro do forno é o coque, né? Ele começou a queimar porque tá entrando ar pela porta. Isso é a desenfornadora. Ó, ela é basicamente um braço, um êmbolo que vai começar a empurrar o coque de um lado da bateria para ele sair do outro lado. Esse é o
Aí estou empurrando o coque, né, por um lado do forno, ele está começando a ser descarregado do outro lado. Vai ter. Então, ó, esse é o coque começando a sair do outro lado do forno, caindo no vagão, né, que vai para extinção, que vai levar esse coque para ser resfriado e apagado. Eu comentei aqui, controle de pressão do forno também é importante para evitar emissões, né? Toda automação, vamos chamar assim, e desenvolvimento de tecnologia do maquinário da coqueria, ele é muito em função de controles ambientais, tá? O driver, né, vamos chamar assim, de toda a evolução, né, do controle do processo da coqueria sempre foi ambiental, né, ao longo das décadas, e isso vem apertando, o que é bom, né? A gente, como empresa de tecnologia industrial, a gente entende que isso é necessário e a gente sempre aí na ponta aí para oferecer as melhores soluções para os nossos clientes. Rapidamente, eu falei que um subproduto da coqueria é o gás de coqueria. Comentei também que eu tenho que purificar esse gás, né? Então tem todo um processo aqui que é uma planta química, né? Que eu vou remover alcatrão, compostos de enxofre, amônia, compostos, né, derivados do benzeno, né? Para justamente limpar esse gás, né? Para ele ser utilizado como fonte de energia, mas de uma forma limpa. Isso é muito importante também na coqueria. Um pouquinho de mercado, né? Você vê aqui produção de coque comparado aqui nas Américas, né? Brasil em segundo lugar, ainda menor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem uma indústria siderúrgica, né, relevante, né, apesar aí de todo o crescimento da China. Dentro do Brasil, aqui você tem as empresas que hoje produzem coque, né? Maior ArcelorMittal, Usiminas, Gerdau. Usiminas Cubatão aqui foi desativada, né? Está um pouco, ela tinha essa capacidade, hoje em dia lá em Cubatão, a antiga Cosipa não está mais produzindo coque, nem hoje em dia lá em Cubatão só há laminação, né, de placas. A CSN é interessante porque a produção de coque dela é a menor de todas, mas não representa, não é proporcional à produção de aço dela, né? A CSN é uma empresa que hoje em dia importa muito coque, né? Principalmente da China, e é justamente uma das empresas que está mais sob pressão, vamos chamar assim, de custos, né? A gente está começando a desenvolver vários projetos com eles que eles querem retomar, aumentar essa capacidade consideravelmente de produção de coque interna deles para se livrar da pressão de custos aí de compra de coque da China e também compra de gás, né? Compra de energia de fora da usina, né? Então, nossos principais clientes são as grandes siderúrgicas integradas, né? Aqui no Brasil são essas empresas. Estamos presentes em todas elas, atendemos todas elas muito bem, né? Enfim, eu queria passar um outro filme que fala aí sobre os nossos projetos na área de Aço Verde, tá? Que explica um pouco o futuro dessa indústria, né? Que vai, nas próximas décadas, vai realmente sair do carvão e vai com a entrada aí do hidrogênio, tá? Eu tenho um filminho aqui que eu queria passar, então, para fechar com o futuro, tá ok?
Luiz, eu tenho Opa, 4 perguntas aqui. Acho que vamos uma lá. é bem pertinente, eu vou fazê-la agora. Deixa eu pegar o chat aqui. Quem fez foi o Wagner Matos, e ele diz o seguinte, Luiz: a espera pelas novas tecnologias, como o hidrogênio, pode interferir na decisão de investimentos que seriam feitos neste momento? Não, não. Eu acho que as decisões de investimento desse momento são realmente urgentes, eu diria, tá? Minha opinião até assim, já atrasadas, tá? Não vou citar nomes aqui, óbvio, de empresas, mas em geral, eu acho que assim, tem até um certo correr atrás aí de oportunidades. Eu acho a gente teve essa inflação, vamos chamar assim, essa valorização do preço do aço nos últimos 2 anos, que o que eu sinto é que as empresas foram pegas assim. É positivo, lógico, para a siderúrgica, para quem produz aço, então valorizar o produto delas, mas elas também pensaram, caramba, se eu tivesse investido em aumentar minha produção anos atrás, eu estava ganhando muito mais dinheiro agora, né? Então, eu acho que não influi nas decisões dos próximos 3, 5 anos, né? Que são, eu diria, inevitáveis, tá? Eu acho que a substituição do carvão pelo hidrogênio, acredito, acho que é irreversível, mas não vai ser algo que vai ser feito agora, em 5 anos, né? Vai ser nas próximas décadas, vamos chamar assim, né? Acho que vai ser ao longo aí dos próximos 20, 30 anos, né? Boa, E, Luiz. e de Pode. novo, né? Mais um pouquinho, né? Acho também que essa transformação, a transição carbono e hidrogênio também, né, não vai começar aqui pelo Brasil, vai começar, vamos chamar assim, pela Europa, né? E depois começar a vir para o Brasil, Índia, enfim, China, né? Também acredito nisso. Pode seguir, Luiz. Eu faço as outras no finalzinho. Tá bom. Bom, não sei se eu respondi aí a questão. Com certeza, com certeza. Ok. Podemos seguir, se tiver mais perguntas, Então eu vou fazer agora. pode. A Sandra Magaldi. Qual é o maior desafio dessa transição de matriz energética? Olha, não é técnico, tá? Eu acho que técnico tecnológico não porque tanto produção do hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio verde, né? Que é produzir o hidrogênio a partir de energia elétrica renovável, né? Você utilizar fontes de energia elétrica, eólica, solar, hidrelétrica, né? Para produzir eletricidade. E com essa eletricidade, quebrar a molécula da água, né? Ou pelo processo de eletrólise e produzir o hidrogênio, tecnologicamente está resolvido. A gente, por exemplo, de Syncrup consegue aí implementar plantas de produção de hidrogênio por eletrólise de grandes capacidades, de megawatts ou chegando a gigawatts de capacidade. Da mesma forma, no lado da produção do aço, né? Você tem a tecnologia que a gente chama de DRI, né? Direct Reduction Iron, que é a produção do aço por redução direta, né? Utilizando o hidrogênio em substituição ao coque, né? Também é um processo já conhecido na indústria siderúrgica, né? Já existem algumas plantas pequenas de DRI, né? Que utilizam como fonte de hidrogênio outras fontes, gaseificação do carvão, né? Que não são tão sustentáveis assim, mas já existem algumas plantas pequenas. Eu acho que o desafio primeiramente, o hidrogênio se tornar e está se tornando, né, economicamente viável em termos de custo de produção, né? Está se tornando, acho que a tendência está muito forte nas últimas décadas. Se você olhar o custo, né, preço da energia renovável, olhar aqui no Brasil, né, há 10, 15 anos atrás, você precisava, por exemplo, de subsídios, né, do governo para
para implantar parques eólicos, parques de energia fotovoltaica, e hoje você não precisa mais disso. As energias renováveis estão competindo de igual para igual com outras fontes, com a hidrelétrica, enfim, com a térmica, né? E a tendência é continuar diminuindo esse preço, né? O preço de produção de energia renovável vai ser sempre muito a componente mais forte para você produzir o hidrogênio verde, né? Vai ser sempre o determinante. E isso é uma tendência que vai continuar com a redução do custo aí das energias renováveis. Custo da tecnologia, lógico, também é importante, né? A produção de hidrogênio verde também está reduzindo, né? O custo do CAPEX, vamos chamar assim, né? A própria Cencrup, né? Por exemplo, hoje tem uma capacidade de manufatura de plantas de hidrogênio verde de 1 gigawatt por ano. Já estamos expandindo nossa capacidade para 5 gigawatts ano, quer dizer, oferta e demanda. Se daqui 2 anos eu vou ter uma capacidade maior de produção, é inevitável, o custo vai ter que baixar, vai baixar, né? Porque meus custos fixos também vão ser menos relevantes, etc. e tal, e o custo da tecnologia também vai baixar. Então, assim, eu vejo muito claro que o caminho está posto, né? Estudos aí, né, de empresas como a Bloomberg, McKinsey, né, mostram aí claramente um break-even, né, vamos chamar assim, do custo de hidrogênio em relação a outras fontes fósseis de energia daqui a pouco tempo, né, no máximo 10 anos, né. Então, tem o outro lado, né, tem o outro lado também que eu acredito que está muito forte na Europa, que é cada vez mais taxar as emissões, né? Todo o mercado de crédito de carbono, quer dizer, você também exigir das empresas que emitem hoje poluentes, emitem carbono na atmosfera, ter que compensar isso de alguma forma, né? Entra todo esse mercado dos créditos de carbono, a valorização, né, desse custo aí, né, da tonelada de carbono emitida, né, vem acontecendo, né, vem aumentando, né, esse valor aí, né, do crédito de carbono ao longo dos anos, que também vai ajudar a viabilizar os projetos. Quer dizer, as empresas, né, principalmente na Europa, nesse momento, né, vão começar a ver que emitir tem o custo, né, vou ter que comprar crédito de carbono se eu tiver que emitir carbono. Então, poxa, vão começar a olhar esse custo em relação a tecnologias que não emitem, né? Então, eu acho que isso vai ajudar bastante também nessa viabilidade. Boa, Luiz. Boa. Acho que a questão do custo é tempo mesmo, né? Não tem outro jeito. Aqui na VDI a gente fala bastante de tecnologia, né, Luiz? E um dos bons exemplos é que impressão 3D, manufatura aditiva, é da década de 80. 80, as pessoas não sabem disso. Então, você veja, está sendo viável hoje, né? É claro que a velocidade de uma coisa ser economicamente viável hoje é muito mais rápida do que de 40 anos atrás, ok. A gente não vai mais ter esse gap, mas precisa de tempo, né? Não tem jeito. Eu sei que a gente fala, o momento hoje, né? O momento assim, hoje, né? A gente aí com pandemia, tarifa vermelha na conta de energia, a gente passou um pouco, né? Meu Deus, né? Tá, isso aí, será que vai mesmo, né? Mas diria, né? Eu até vamos fazer um segundo webinar daqui a um ano. Eu tenho certeza que a gente vai ter um cenário bem mais desanuviado, né? É muito momentâneo, eu acredito, né? Tem um comentário do Thomas aqui, muito bom evento, mostra que a nova tecnologia tem um futuro no Brasil e que nossos membros vão ajudar a implementar essa tecnologia, que é o Thomas lá da FODMA. Muito obrigado, Luiz e João. Seja muito bem-vindo sempre aqui nas atividades da VDI, Thomas. Deixa eu te fazer mais uma, Luiz, nós temos mais 8 minutinhos. Abrirão novas coqueiras? Essa perguntou de maneira anônima, inclusive isso fica de recado para você, nosso assistente, você pode fazer uma pergunta no Q&A sem revelar o seu nome, não tem absolutamente nenhum problema. Abrirão novas coquerias no futuro ou vão acabar? Boa pergunta. Eu acho que a gente vai passar por os próximos 5, 10 anos aqui no Brasil
com a renovação do nosso parque industrial, né? Ou seja, basicamente substituir, né, capacidade de produção antiga, né, que está aí, que está ruim, né, por capacidade de produção nova, mais eficiente, menos poluente, sem dúvida, mas ainda a base vai ser carbono e coque, né? Aí vamos falar de novas, né? Vamos chamar assim, novos projetos, né? Novas siderúrgicas, né? Eu acredito que os novos projetos já vão, pelo menos assim, considerar seriamente tecnologias novas baseadas em hidrogênio, tá? Quando os novos projetos de aumento de capacidade, vamos pensar assim, né? Não tem uma ideia, sei lá, coisas que já aconteceram no passado, né? Anos atrás, a Vale, né? A Vale fez um projeto conceitual, talvez valha a pena abrir uma siderurgia no norte do país. Começou, estudou, parou o projeto. Eu acredito que se ela retomar esse projeto, por exemplo, daqui a alguns anos, né? Em função do mercado, o estudo que a gente fez para a Vale, que foi há 5, 6 anos atrás, que ninguém nem cogitou usar hidrogênio, tá? Um próximo estudo, eu tenho certeza que o estudo conceitual, viabilidade econômica, vai ter a componente, né, usar hidrogênio em vez de carvão aqui, sem dúvida vai ser considerado, não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que, sim, para novos empreendimentos, eu acho que já vão, no mínimo, ser considerados tecnologias novas e verdes aí, tá? Boa, boa. Luiz, terminamos as perguntas aqui. Tá bom. Bom, que bom, que bom que eu acredito que, espero que tenham gostado, né, do tema. Busquei não fechar muito, né, a conversa puramente na parte técnica de produção de coque, tentar abrir um pouco mais, né, para o futuro, né, o impacto aí no mercado em geral. E muito contente, agradeço muito aí a oportunidade de participar. Que legal, Muito Luiz. bom. E olha, parabéns pela apresentação e te digo uma coisa que é rara de acontecer. As pessoas que entraram não saíram. A gente sabe que normalmente o webinar, puxa, você tem qualquer imprevisto, tal, você acaba saindo, fecha. O público continua estável, então isso é um ótimo sinal. Júlia também desejando aqui excelente apresentação, muito obrigada. Então, Luiz, obrigado em nome da VDI, foi ótimo tê-lo aqui durante Prazer, João. essa Pronto para hora. próximas, viu? Estamos aí. Boa, boa, boa. Cássio Perini também, excelente apresentação, muito obrigado. Obrigado você, Cássio, por ter nos acompanhado. E a gente vai ficando por aqui, né? Luiz, você não precisa se preocupar em desligar nada por aí, eu encerro a transmissão aqui. Queria novamente te agradecer. Bem feliz de tê-lo conosco e, acima de tudo, agradecer aos nossos assistentes. E um último recado, que nos acompanhem, inclusive você também está convidado, Luiz, nas próximas edições do Segredo da Engenharia. Todo mês a gente traz alguma grande empresa alemã contendo algum case, né? Então já tivemos BASF, Siemens, Bayer. Do mês que vem a Boehringer, que é uma farmacêutica que produz o Buscofen, né? E normalmente as pessoas não conhecem a Boehringer, aí você fala do Buscofen, o pessoal reconhece, né? O Wagner Matos também parabenizando pela apresentação. Então, obrigado a todos, pessoal. Desejo um ótimo resto de manhã para vocês e nos vemos no próximo Segredos da Engenharia. Obrigado, Luiz. Um abraço para você também. Obrigado.